Coragem 0659 e a gente vai falar um pouquinho sobre coragem. O que é a coragem, na verdade, né? Coragem é ter iniciativa. A gente falou no vídeo sobre trabalho, a importância do trabalho, a importância de colocar, que é a proatividade. Agora a gente vai falar sobre coragem, que é a iniciativa. É quando você se dedica, é quando você se coloca para fazer as coisas. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 24:10 o seguinte: se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Mesmo que pareça fraco, mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja angustiado, mesmo que tudo lhe vá mal, você precisa ser forte. Você precisa se colocar forte, se posicionar forte, ter coragem de avançar, de tomar a iniciativa, de arriscar. No capítulo 25 de Mateus, Jesus ele vai contar uma parábola dos talentos, né, dos 10 talentos. E aí ele fala sobre que cada um ele entregou uma quantidade de talento. E aí ele conta a história de um medroso que ficou com tanto medo de usar o talento que Deus lhe deu para prosperar, que cavou um buraco e enterrou o talento. E quando o seu senhor passa e pergunta: o que fizeste do talento que eu te dei? Um diz: ah, Senhor, eu peguei o talento que o Senhor me deu e eu dediquei a isso, eu fiz aquilo, eu agi dessa forma e consegui mais talentos. E ele fala: servo justo e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E aí ele passa e pega outro e fala: que fizeste com o talento que eu te dei? E ele diz: ah, Senhor, eu investi nisso, eu fiz isso, eu fiz e assim sucessivamente. E ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, de repente, ele encontra aquele medroso e diz: onde está o talento que eu te dei? E ele diz: ah, Senhor, conheço o Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Sei da tua reputação, sei como ages, sei que és rigoroso. Quando me deu o talento, meu coração tremeu, a minha alma quase explodiu, eu fiquei com medo. Então logo cavei um buraco, enterrei o talento e guardei. Está aqui, Senhor, o talento que o Senhor me deu. Não está faltando. E ele diz: servo inútil, como pudesse fazer isso? Pelo menos guardava no banco, que lá iria render juros. Mas não. O Senhor pegou os talentos e enterrou, me devolve ainda todo cheio de barro, tremendo com seu medo, tremendo com sua angústia. E de nada me valeu, porque foi infiel. Até o que não foi te dado, lhe será tirado. Tenha coragem, não desperdice a oportunidade que o Senhor te deu, colocou na sua mão. Não seja medroso. Não tenha medo de correr riscos. É claro, riscos que são calculáveis, né? Eu também não vou fazer igual Satanás chama Jesus e fala assim: ah, você é o Filho de Deus, então lança-te daí e diga aos anjos, e eles darão ordem a teu respeito para te guardar sobre as suas mãos, porque o Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E aí o Senhor diz: tolo. A palavra de Deus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, ele está dizendo riscos calculáveis, riscos que você pode correr. Claro que você não vai pular sem paraquedas, né? Agora, tem gente que pula de paraquedas e morre. Mas não se arrisque de pular sem paraquedas, né? Tolice. O que acontece é o seguinte:
Não seja irresponsável, não seja imprudente, né? Não tome decisões baseado na raiva, na dor, no medo, na angústia que você está vivendo naquele momento. Pense antes, mas também não fique acomodado, deitado na sua cama esperando o dia que um avião vai passar para te levar, porque não vai. Ou você toma uma atitude, ou você cresce, desenvolve, ou você vai ficar aí reclamando do que você não lutou para conquistar por covardia, por medo. Maquiavel, no livro O Príncipe, ele fala assim: necessitando um príncipe, pois saber bem empregar o animal, deve deste tomar como modelo a raposa e o leão. Eis que este não se defende dos laços e aquela não tem defesa contra os lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Então, Maquiavel está dizendo aí que não adianta você correr riscos que não são calculáveis. Eu quero ser raposa, mas eu não estudo para isso, eu não conheço os laços, eu não conheço as coisas e eu vou lá e me arrisco e vou morrer. Ou então eu quero tomar uma atitude de leão e aí eu vou lá e tento. Agora veja bem, ser leão, sem ter a força dele, precisa treinar, né? Precisa treinar muito, 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 muito para desenvolver isso. A importância que Provérbios 11, 16b fala: homens valentes obtêm riquezas, né? A importância de você ser valente, de você ser corajoso como leão, de você se desafiar, né? De você ter a capacidade de fazer as coisas render, crescer e dar frutos verdadeiramente. É melhor a gente ser primeiro do que ter alguma coisa. Ser sempre é mais importante do que ter. Agora, para isso, é importante a gente trabalhar a nossa forma, né? Trabalhar a nossa essência. E ter uma essência forte, uma essência que se perceba de longe. Eclesiastes 10, 8, 9 fala: quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra, quem arranca pedras, com elas se ferirá, quem racha lenha se arrisca. Então, tudo que a gente faz tem risco, tudo que a gente faz volta pra gente de alguma forma. Se você vai entrar no mato, você corre risco de ser picado por uma cobra. Se você vai cavar um poço, você corre risco de cair dentro do poço, dentro do buraco. Mas não fazer, não produzir, não ir além por medo de não alcançar nada. É importante entender o seguinte, que se a gente não deseja aborrecimento, se a gente não deseja problema, se a gente não deseja passar por sofrimento, então a gente realmente não pode ter um negócio, a gente não pode trabalhar, a gente não pode sair de casa, a gente não pode viver. Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tudo que a gente for fazer, a gente sofre. A gente pode sofrer alguma coisa. Existe o risco de sofrer alguma coisa.
não significa que vai acontecer. E se acontecer, eu preciso entender o que eu aprendo com isso, o que é importante para mim nisso. A Bíblia está nos alertando que uma pessoa que for arrancar uma pedra, ela pode se ferir. Mas, por outro lado, ela diz que você precisa contribuir, né? Quando você arranca uma pedra, você vai constituir uma casa, vai fazer um muro, vai construir uma ponte. Então, você vai ter dor de cabeça, você vai ter desafios, né? Igual a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Os 3 porquinhos correram aí para alcançar o seu objetivo, cada um iria construir a sua casa para se proteger do lobo mau. Um fez a sua casa de palha porque era mais fácil, o outro fez sua casa de madeira porque era mais fácil, o outro fez sua casa de pedra porque era mais difícil, mas era o que iria verdadeiramente protegê-lo do mal. O primeiro tem sua casa aí destruída num piscar de olhos. O segundo tem sua casa destruída um pouco mais difícil que o primeiro, mais rapidamente. O terceiro não tem sua casa destruída, mas ele passou dias construindo a sua casa. Então, tudo que a gente faz requer trabalho, requer desafio, requer dificuldade. Mas a gente precisa se desafiar, a gente precisa ir além, a gente precisa superar os nossos medos, os nossos desafios, se arriscar. Arriscar não é partir para um voo cego, é ter coragem para enfrentar obstáculos que certamente surgem nas nossas vidas. Com previsibilidade e planejamento, o risco se torna uma oportunidade. E aí, quando você vive o risco, você vive uma vida sem limites. Porque quem se limita é você. A vida se expande ou se contrai de acordo com a nossa coragem. A coragem nunca foi uma questão de músculos. Ela é uma questão de coragem. De coração, desculpa. Ela é uma questão de coração. Gandhi que diz isso. Então, qual é o desafio que você quer viver na sua vida? O de fazer levantamento de garfo todos os dias? Ou de viver o extraordinário? Pensa nisso.